Olá! Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII. Capítulo 13, Povoamento e Articulação das Regiões Meridionais. O capítulo 13, ele tem 11 parágrafos, tá? E hoje eu vou ler o parágrafo número 4. Hoje eu vou ler o parágrafo número 4. Aqui. Número 4. Tem um rodapé aqui, tá? Parágrafo 4 que termina na outra página. Está em verde. Agora que eu li aqui novo Eldorado. Só pra lembrar, depois eu esqueço, vai ter legenda, tá? Então assim, eu vou fazer uma legenda um pouquinho grandinha, não é tão grande assim. Assim que eu terminar as legendas, eu retomo a leitura em diante, tá? Então, vou começar a ler aqui o parágrafo 4 e vou postar uma legenda, tá? Vou postar a legenda amanhã, tá? Porque eu tô bem cansada. Então fica pra amanhã a legenda, tá? E assim que eu terminar de postar todas as legendas referente ao parágrafo 4, eu retomo a leitura do livro lendo o parágrafo número 5. Então, eu vou postar a legenda amanhã. Eu vou só ler agora, tá? Então, aqui, ó. Parágrafo 4. A economia mineira abriu um ciclo migratório europeu totalmente novo para a colônia. Dadas suas características, a economia mineira brasileira oferecia possibilidades a pessoas de recursos limitados, pois não se exploravam grandes minas, como ocorria com a prata no Peru e no México, e sim o metal de aluvião, que se encontrava depositado no fundo dos rios. Não se conhecem dados precisos sobre o volume da corrente migratória que das ilhas do Atlântico e do território português se formou com direção ao Brasil no correr do século XVIII. Sabe-se, porém, que houve alarme em Portugal e que se chegou a tomar medidas concretas para dificultar o fluxo migratório. Se tem em conta as condições de estagnação econômica que prevaleciam em Portugal, particularmente na primeira metade do século XVIII, quando se desorganizaram suas poucas manufaturas para que a imigração suscitasse uma forte reação, evidentemente, deveria alcançar grandes proporções. Com efeito, tudo indica que a população colonial de origem europeia decuplicou no correr do século da mineração. Aqui tem um númerozinho aqui, ó, 69, no rodapé, ó, 69, ó. Onde diz assim, com efeito, tudo indica que a população colonial, ó, de origem europeia decuplicou no correr do século da mineração. Aqui tem o rodapé 69. Aqui, ó, que eu vou ler agora. Então, eu vou ler aqui o rodapé 69. A crer, vou repetir a última frase. Ó. Com efeito, tudo indica que a população colonial de origem europeia decuplicou no correr do século da mineração. Então, rodapé 69. A crer nas informações disponíveis,
a população do Brasil teria alcançado 100 mil habitantes em 1600, um máximo de 300 mil e um máximo de 300 mil em 1700 e ao redor de 3,25 milhões em 1800. A população de origem europeia seria de cerca de 30 mil em 1600 e dificilmente alcançaria 100 mil em 1700. Ignorando-se qualquer contribuição migratória europeia ocorrida no século XVII, deduz-se que o crescimento vegetativo dessa população permitia no máximo que a mesma triplicasse no correr de um século. Se admite esse ritmo de crescimento para o século seguinte, a população de origem europeia deveria alcançar, ignorado o efeito migratório, cerca de 300 mil pessoas ao término do século XVIII. Como os dados de que se dispõe indicam para essa época uma população de origem europeia de algo mais de 1 milhão, deduz-se que a imigração europeia para o Brasil no século da mineração não terá sido inferior a 300 mil e poderá haver alcançado meio milhão. Como o grosso desses imigrantes era lusitano, cabe deduzir que Portugal contribuiu com um maior contingente de população para o Brasil do que a Espanha para todas as suas colônias da América. Eu acabei de ler o rodapé número 69. Continuando a leitura. Cabe admitir demais que o financiamento dessa transferência de população em boa medida foi feito pelos próprios imigrantes, os quais eram pessoas de pequenas posses que liquidavam seus bens na ilusão de alcançar rapidamente uma fortuna no novo Eldorado. Então, eu acabei de ler o parágrafo número 4. Referente ao capítulo 13. Povoamento e articulação das regiões meridionais, tá? Da parte 3. Economia escravista mineira, século XVIII. Tá? Então, assim, ó, amanhã eu começo a postar as legendas que eu peguei, tá? Na internet, com alguns grifados aqui em amarelo. E assim que eu terminar de postar as legendas referente ao parágrafo 4, eu retomo a leitura do livro com a leitura do parágrafo número 5. Então é isso, meu povo. Tchauzinho.